Esta história começa com nosso protagonista acordando em um hospital, um tanto confuso, tentando entender o que havia acontecido. A única coisa que ele conseguia lembrar era que uma divindade lhe disse que ele seria trocado por sua versão de outro universo, em um mundo chamado 139, algo que ele honestamente não compreendia muito bem. No hospital, sua mãe o atendia, claramente angustiada, o que fez o protagonista se perguntar se ela sempre fora tão atenciosa, já que, em seu mundo anterior, ele nunca conheceu seus pais, que simplesmente desapareceram um dia e nunca mais voltaram. Ao conversar com sua mãe sobre esse novo universo, ela falava com muito carinho e respeito, dizendo que estava muito preocupada com ele, mas que a perda de memória seria temporária e que ela estava pronta para criar novas lembranças ao seu lado. Naquele momento, o protagonista sentiu-se feliz por estar com sua mãe, mesmo que ela viesse de outro universo. No entanto, ele esperava que, em qualquer outro universo, ela fosse sempre a mesma, e que pudessem estar juntos. O que ele não sabia era que, em diferentes universos, sempre haveria grandes diferenças. Enquanto estava com sua mãe, ela, em seu íntimo, sentia um amor profundo por seu filho, dizendo a si mesma que o amava e que ele pertencia apenas a ela. Esse amor não era o de uma mãe comum. Ela confessou a si mesma que amava mais essa nova versão de seu filho, apesar de estar tão próxima dele e ele não a ter rejeitado. Ela amava o antigo ele, embora fosse um pouco rebelde, mas adorava ainda mais essa nova versão terna e doce, dizendo a si mesma que, quando chegassem em casa, criariam momentos lindos juntos. Mas, ao chegar, a primeira coisa que fariam seria tomar um banho juntos. Algum tempo passou, e nosso protagonista saiu para ir ao banheiro. Ao retornar ao quarto, uma enfermeira o repreendeu por ter saído sem autorização, dizendo que ele ainda estava em processo de recuperação e que não deveria se esforçar tanto. O protagonista pediu desculpas, explicando que apenas foi ao banheiro e voltou para a cama. A enfermeira, assim como sua mãe, no fundo queria ficar com ele, lamentando não tê-lo acompanhado ao banheiro para ajudá-lo mais. Ela estava preocupada que, fora do quarto, outras mulheres também quisessem conquistá-lo e tentassem roubá-lo dela. Ela não permitiria isso e estava disposta a lutar para mantê-lo e até se casar com ele. Algo não estava certo nesse mundo. As mulheres eram excessivamente desejosas, ou simplesmente não havia homens. Finalmente, chegou a hora de deixar o hospital. Ao receber alta, o protagonista agradeceu a uma das enfermeiras por todo o cuidado. Ela, com um sorriso, pediu que ele se cuidasse e lhe desejou o melhor, embora, por dentro, estivesse devastada, pois seu amado estava indo embora sem que ela tivesse conseguido nada, nem mesmo seu número de contato. Tudo isso era muito estranho. A única questão que surgia era: o que havia de errado com as mulheres? Ao chegar em casa, sua mãe lhe disse que aquele era seu novo lar, perguntando se ele se lembrava do lugar. No entanto, ela garantiu que não importava se ele não lembrasse, pois poderiam criar novas memórias juntos. O protagonista, na verdade, lembrava de tudo. O lugar era exatamente igual ao do seu mundo anterior, mas fingiu ter amnésia para aproveitar sua nova família, criar novas lembranças e evitar o que aconteceu com sua antiga família, que ele não conheceu bem e não aproveitou. Ele queria experimentar como era ter uma família de verdade, então decidiu mentir para começar do zero. O que ele não sabia era que, no fundo, sua nova mãe o queria por outros motivos. Ela afirmava que aquela casa era o novo ninho de amor para ambos. Ao entrar na casa, sua mãe o apresentou às suas irmãs, Samai, uma universitária muito atraente, e sua irmã mais nova, que estava no ensino médio, chamada Sakura. O nome da mãe era Caim, mas ele podia chamá-la de mãe. O protagonista achou sua família bastante normal, embora, com a mãe sendo tão jovem, ele sentisse que tinha 3 irmãs. Naquele momento, Sakura percebeu que seu irmão não era o mesmo. Ela sentiu algo estranho. Ele não era o garoto agressivo de costume. Era alguém diferente. Samai também se perguntou o que havia de errado com seu irmão, questionando se ele realmente havia perdido a memória. De certa forma, ela estava feliz por ele ter mudado, pois talvez agora ela não precisasse se esconder em seu quarto para evitá-lo.
A mais preocupada era a mãe, que estava extremamente animada por seu filho ter se tornado mais doce e afetuoso, esperando que ele se desse bem com as irmãs, desejando que ele a chamasse de mãe e depois a transformasse em mãe de outra forma. O protagonista estava curioso sobre o que estava acontecendo naquele mundo. Parecia não ser tão diferente do seu, mas algo não se encaixava. Ao perguntar à mãe sobre o paradeiro de seu pai, ela confessou que nunca houve um. Além disso, cada um de seus filhos veio de doadores diferentes. O protagonista ficou ainda mais confuso, sem entender completamente o que estava acontecendo. O lado sombrio de sua mãe veio à tona, revelando que, embora seu nascimento tivesse sido artificial, em breve eles fariam isso naturalmente, e ele se tornaria o novo pai e seu novo marido. Isso estava se tornando cada vez mais perturbador, não apenas com sua mãe, mas também com suas irmãs, que notaram que ele estava agindo de forma diferente com elas. Samai começou a sentir algo estranho. Antes, o protagonista a olhava como se ela fosse uma estranha, mas agora ele se importava com ela, o que a deixava animada. Quanto a Sakura, ela apreciava muito essa nova versão de seu irmão, que a tratava com gentileza. Sua irmã cruzou a linha quando o protagonista tentou sair sozinho para o supermercado, mas ela não deixou, com medo de que outras garotas tentassem se aproximar dele. Samai queria ser a única a tê-lo. Enquanto trocava de roupa, ela perguntou ao irmão como ele gostava das garotas, se as preferia atraentes ou sedutoras, ao que ele simplesmente respondeu que gostava delas fofas. No entanto, ela continuou fazendo perguntas constrangedoras enquanto ele pedia que ela se apressasse para se vestir, pois já estava ficando tarde. No fundo, ela pensava que, se um garoto e uma garota saíam juntos, isso era como um encontro, e ela estava ansiosa para sair com seu irmão, desejando ser a única a ficar com ele. Quando terminou de se arrumar, sua irmã perguntou como ela estava. Ele disse que ela estava bem e parecia bonita. Ambos foram ao supermercado e voltaram 10 minutos depois. Ela estava animada porque era a primeira vez que alguém do sexo oposto a chamava de bonita. Ela tinha certeza de que estavam apaixonados. Talvez ele gostasse de tudo nela. Talvez ela pudesse se casar com ele. Era estranho, mas ela esperava que ficassem juntos pelo resto da vida e que ele cuidasse dela. Sua mãe lhe disse que o ouviu chamar uma garota de fofa tão facilmente, e que isso poderia ser mal interpretado, já que ele nunca disse isso a ela. O protagonista não percebeu isso e disse que também achava a mãe fofa. A mãe ficou lisonjeada por ser chamada de fofa por ele, mas o advertiu que ele não deveria dizer palavras doces às mulheres tão facilmente, pois isso poderia ser mal interpretado. Afinal, ele amava a mãe, certo? Aqui, o Criador nos apresenta um painel onde sua família está propondo coisas indecorosas a ele. Sua outra irmã diz que ouviu chamar a mãe, Samai, de fofa. Ele se pergunta como Sakura também descobriu isso. Ele percebe que, nesse mundo, as mulheres não são muito elogiadas pelos homens, talvez se sintam sozinhas. Como irmão mais velho, não deveria ele também elogiá-la? Sakura não queria deixar seu Oni-chan desconfortável. Ela só queria que ele a tratasse como as outras. Ela pediu desculpas por ser uma irmã caprichosa. O protagonista, querendo atender às expectativas de sua irmã, elogiou-a com todo o empenho, chamando-a de todos os tipos de nomes carinhosos. Naquela manhã, Sakura perguntou a ele sobre coisas como amantes destinados e como os bebês são feitos. Eles se perguntaram o que havia acontecido com ela. Talvez algo tivesse ocorrido. Sakura entendeu o significado de nascer. O protagonista, chamado Aoi, estava sobrecarregado por seus desejos. Ele sabia que eram parentes de sangue, mas, para ele, elas pareciam mulheres bonitas e atraentes. Era estranho, mas agora eram sua família, então ele não deveria vê-las dessa forma. Ele começou a procurar várias maneiras de se distrair. Não encontrou nada extremo ou muito forte, apenas coisas um pouco íntimas. Sakura encontra o histórico de navegação de seu irmão e percebe que seu querido irmão está naquela idade. Aparentemente, gosta de biquínis. Então, ela decide que terá que se preparar. Ao continuar olhando, ela fica irritada ao ver o histórico e encontra pesquisas sobre irmãs mais velhas com grandes atributos e cabelos pretos.
Ao prosseguir, com as mãos trêmulas, ela percebe que seu querido irmão está descrevendo a aparência de sua irmã e de sua mãe. Sakura pergunta à irmã quantos anos sua mãe tem. Samae responde que a mãe a teve quando tinha 17 anos. Então supõe que agora ela tenha 35. Sakura fica surpresa ao saber que sua mãe era tão jovem. Samae explica que as mulheres podem receber doações de líquido branco a partir dos 16 anos. A mãe queria ter filhos, então se inscreveu em uma escola especial para pais que desejam ter filhos. Nesse mundo, se você tem um filho, o governo oferece grandes benefícios, porque é raro nascerem crianças do sexo masculino. Sakura pergunta se ela já começou a usar as doações de líquido branco. Samae pensa consigo mesma que não precisa dessas doações, porque já tem a Aoi e não quer ter filhos tão rápido. Mas, se a Aoi quisesse filhos, ela pensaria no assunto. Por enquanto, ela só quer passar um tempo com ele. Ela sabe que seu irmão a vê como mulher. Então se pergunta por que ele não tenta algo com ela. Dias depois, a mãe lembra a Aoi que homens de 16 anos com fluido branco são obrigados a doar fluido ao Estado uma vez por mês. Ele teria que ir ao centro de doação naquela semana. Sua mãe parecia muito nervosa, lembrando que, antes de perder a memória, ele foi uma vez e voltou chorando, dizendo que nunca mais queria retornar àquele lugar. Aoi fica chocado ao saber que o Aoi daquele mundo chorou em um lugar assim. Ele morre de vergonha. Sua mãe estava preocupada, pois tudo estava indo bem. Mas, se ele se machucasse novamente naquele centro, ela temia que, no pior dos casos, ele voltasse a se isolar em seu quarto. Toda a família estava reunida para encorajar o irmão, pois estavam prestes a ir ao centro de doação. A mãe estava feliz ao ver que seu filho estava calmo, ao contrário de antes, quando começou a chorar sem motivo. Agora, ela sente que seu Aoi-chan está bem. Samae estava determinada a proteger seu irmão, já que seu amado irmão tinha traumas antes de perder a memória. Se algo desse errado, ela cuidaria disso, já que sabe artes marciais. Os pensamentos de Sakura eram menos puros. Ela pesquisou que, em centros de infertilidade, a família pode ajudar durante a coleta de líquido branco caso seu Oni-chan tenha dificuldades para terminar. Quando ele e sua família chegaram ao centro de fertilidade, receberam várias instruções. A recepcionista os orientou a ir para a sala de coleta de líquido branco e encher o recipiente. Se for muito difícil para você fazer sozinho, um de nossos funcionários pode ajudar. Está bem, disse ela, pedindo para ele não se preocupar, pois os trabalhadores tinham 45 anos de experiência e podiam fazer qualquer homem terminar. A recepcionista pensou consigo mesma. Ele parece um cara legal. Normalmente, os homens que vêm aqui o fazem com relutância, nunca ouvem as instruções e nos olham feio. Mas essa família parece se dar bem com seu figura masculina. Ter um cara tão legal assim é ter muita sorte. Eles devem estar se divertindo juntos. Ela desejou ter um irmão tão gentil quanto ele. Toda a sua família estava se oferecendo para ajudá-lo, uma ajuda muito incomum e perturbadora, mas ele disse que faria sozinho. Podemos ver como sua mãe sabe que Aoi-chan tem olhado para ela em lugares incomuns. Isso está ficando mais estranho. Sua outra irmã também pensa em coisas muito obscenas e incomuns entre irmãos. Como esperado, a outra irmã não fica atrás, oferecendo-se para ajudá-lo com a mão, a boca ou outras coisas. Deixando sua família preocupada para trás, ele entra na sala. Era uma sala privativa com iluminação baixa. Ele procurava conteúdo erótico para fazer o trabalho. Enquanto isso, na sala de espera, sua família estava preocupada porque a Aoi estava sozinho, e cada uma contava as maneiras como ajudaria seu irmão. Nosso protagonista terminou o trabalho. A médica ficou surpresa com a quantidade e o agradeceu com um sorriso, dizendo que todo o seu esforço seria útil para a humanidade. A Aoi se sentiu muito produtivo e feliz por ter feito um bom trabalho. Podemos ver que a médica pensa que é demais. A maioria dos homens dá apenas pequenas amostras e vai embora. Mas esse cara se esforçou para doar tanto pelo bem da humanidade. Então, as coisas ficaram mais estranhas, e a médica ficou excitada só de pensar que existem homens assim. Ele ficou aliviado ao sair dali, tanto que se ofereceu para fazer uma massagem em sua mãe.
porque ela sempre dizia que seus ombros estavam tensos. Antes, ele não podia fazer isso, pois seus hormônios enlouqueciam só de tocar uma mulher. Mas agora ele se sentia relaxado. Como esperado, sua mãe ficou feliz em saber que seu Aishan a massagearia com suas mãos grandes, e ela até pensou consigo mesma que gostaria que ele tocasse outras coisas além dos ombros. Embora sua irmã Samai ainda se vista de forma desleixada como de costume, ela não se importa mais. Ele pergunta se o programa que ela está assistindo é interessante. Ela responde que é mais ou menos. Então, ele se senta ao lado dela. Quando seu irmão se sentou, a mente dela começou a vacilar. Ela não conseguia se concentrar na televisão. Para ela, aquela situação era como um sonho pervertido que ela teve. Ela deveria aproveitar o momento. Mas, pensando bem, decidiu se acalmar. Sua primeira vez com Aishan deveria ser em um ambiente melhor e ser a melhor lembrança, embora ela realmente quisesse fazer agora. Aoi aprendeu que sua irmã Sakura gosta de elogios, então hoje ele decidiu dizer alguns. Ele disse a ela que ela parecia adorável, que ele tinha sorte de ter uma irmã como ela, e perguntou se havia algo que ela queria que ele fizesse por ela hoje. Ela o agradeceu por todos os elogios e pediu ao irmão para, por favor, acariciar sua cabeça. Sua irmã hoje estava doce e gentil. Ela ama quando seu Onishan a olha. Ela quer ser ainda mais amada por ele, e para conseguir isso, está disposta a fazer qualquer coisa. Ultimamente, Aoi estava fazendo exercícios musculares. Ele estava muito preocupado porque, desde que foi trocado para esse mundo, seu desejo sexual aumentou. Então ele tem treinado ainda mais que o normal. O exercício era a melhor maneira de liberar seu desejo. E se ele não se livrasse desse desejo sexual, começaria a olhar para sua família de forma estranha novamente, o que ia contra sua ética. Ele gostaria de voltar ao centro de fertilidade, mas só o deixavam entrar uma vez por semana, no máximo. O que ele não sabia era que toda a sua família estava espionando. Todos estavam admirando e orgulhosos dele, mas queriam que ele fizesse exercícios de corpo inteiro com eles. Eles esperavam poder provar os resultados por si mesmos. Ele pergunta à mãe quando irá para a escola, embora já esteja frequentando uma. Era maio, e ele deveria estar no segundo ano do ensino médio. Sua mãe fica surpresa que ele queira ir à escola e pergunta por que ele deseja frequentá-la. Surpreso, ele diz que é normal estudar, que quer fazer amigos e que, se não estudar, como conseguirá um emprego no futuro. Sua mãe nunca imaginou que seu Aishan trabalharia. Ela sempre pensou em mantê-lo em casa para sempre. Explicaram-lhes que, neste mundo, homens podem sobreviver sem trabalhar, graças a vários sistemas de apoio, mas ela sabia que seu filho precisava de amigos. Ficar em casa o dia todo é entediante, e superproteger tanto não era bom. Então, ela começa a pensar nas escolas masculinas mais próximas, embora não houvesse muitas por perto. A família estava na sala, procurando as melhores opções para ele estudar. Era um pouco difícil, já que a maioria das escolas masculinas ficava longe. Ele se pergunta por que só estão escolhendo escolas para meninos. Ele também é menino e quer viver sua juventude com garotas. Decidido, ele quer entrar numa escola mista, então pergunta sobre isso. Mas, ao fazer a pergunta, um silêncio toma conta da sala, e a atmosfera fica sombria. Sua mãe pergunta o que ele quer dizer com um mista. Ele explica que são escolas onde meninos e meninas estudam juntos. Sua irmã o corrige, dizendo que ele deve estar se referindo a bolsistas masculinos em algumas escolas femininas. Ele percebe que, nesse mundo, talvez não existam escolas mistas de verdade, apenas escolas para meninos ou para meninas. Ele não gosta da ideia de ir para uma escola só de meninos e pergunta se há alguma possibilidade de ser um desses bolsistas masculinos. Todos, ao mesmo tempo, dizem um não firme. Sua mãe sabia que, desde que ele teve amnésia, ele esqueceu o medo que tinha de mulheres. Ela supôs que isso explicava porque agora ele conseguia interagir com elas naturalmente. Sua irmã, Sakura, preocupa-se porque, após o acidente, ele não interagiu com nenhuma mulher além delas e das enfermeiras. Além disso, aquele lugar não era seguro para homens.
Seu irmão não percebe o quanto as mulheres desse mundo são famintas por homens. Ela garantiria que ele aprendesse como as mulheres podem ser perigosas. No dia seguinte, após a família negar sua admissão como bolsista masculino, sua mãe lhe contou sobre vários incidentes contra homens, abusos, sequestros e mais. Como ela não costumava assistir às notícias, não havia percebido. Aparentemente, esses incidentes não eram raros. As notícias falavam de um homem de 30 anos que foi drogado com sonífero enquanto bebia, ficou inconsciente e sofreu atos indecentes. A polícia prendeu 2 garotas, uma delas estudante do ensino médio. Basicamente, se você descuidar, algumas mulheres podem sequestrá-lo, e você sabe o que acontece depois. No fundo, sua mãe sempre quis fazer coisas indecentes com ele. Ela se arrependia de ser assim. Sabia que suas outras filhas também queriam fazer coisas com ele, mas tinham medo de que ele as odiasse, então não tentaram nada. Mas, se ele as provocasse, elas poderiam atacá-lo como as mulheres desses incidentes. De repente, sua irmã entra no quarto dele. Furiosa, ela diz que vai fazê-lo sentir na pele o que é ter medo de mulheres. Por exemplo, se um homem e uma mulher estão sozinhos num quarto como aquele, uma mulher de mente fraca certamente atacará o homem. Ela vai provar isso e pede que ele tente resistir. Ele pergunta se está tudo bem resistir, mas ela ignora suas preocupações, dizendo que está aprendendo artes marciais. Ela precisava garantir que seu irmão tivesse noção do perigo, que experimentasse o quão arriscada uma mulher pode ser. Claro, ela não faria nada lascivo, mas esperava que isso fizesse sentir um pouco ameaçado. Ela poderia se tornar um objeto de medo para seu Aisha. Honestamente, ela não gostava disso, mas alguém precisava fazer. Ela não se perdoaria se algo acontecesse com ele no futuro por causa de sua inocência. No final, ele derrotou sua irmã em combate. Ele explica que, em seu mundo anterior, não tinha família e não se encaixava na sociedade, então frequentava um dojo próximo para brincar e foi treinado por um homem muito rígido. Ele diz à irmã que é homem e pode cuidar das coisas. Essa situação desencadeia uma reação intensa nela, que pensou que ele queria fazer algo com ela ali. Então, foi Sakura quem veio falar com ele sobre como as mulheres podem ser. Ela diz que ele não entende o que as mulheres pensam secretamente, que as mulheres, em particular, são aterrorizantes para os homens. Ela até admite que é um pouco assim também. Nesse momento, ele percebe que sua angelical Sakura é, na verdade, uma Sakura diabólica em segredo. Talvez ela precisasse se acalmar. Então ele oferece um abraço. Ela não planejava isso. Veio para assustar seu Aisha e falar das coisas ruins que as mulheres fazem, não para dizer sim a tudo. Ela era muito tola, mas seu Aisha era gentil demais. Se contasse às amigas, elas diriam que ele era um cara fora do comum. Sua família o convenceu a desistir da ideia de ir à escola, e, em vez disso, cuidar das tarefas domésticas. No mundo antigo, ele estava sozinho, sem família. Neste mundo, ele era menos livre, mas sortudo por estar cercado pela família. Sua mãe ficou feliz porque ele abandonou a ideia de frequentar uma escola só para meninas. Ele também não tinha interesse em uma escola só para meninos. Eles estavam felizes por ele ficar em casa. Sakura pensava quase o mesmo que a mãe. Estava feliz, mas ao mesmo tempo culpada, pois essa felicidade vinha de seu egoísmo ao dobrar a vontade de seu Aisha. Era verdade que uma escola só para meninas era perigosa, mas ela também queria que ele fizesse o que ela desejava. Sentia-se inquieta. Sua outra irmã tinha pensamentos semelhantes, mas com uma pequena diferença. Ela conhecia uma escola só para meninas, onde meninos estudavam como bolsistas. A diferença era que, nessa escola, os meninos eram protegidos para que nada lhes acontecesse. Fazia tempo que ela não contatava uma velha amiga. Talvez devesse tentar, pelo bem e felicidade de seu Aisha. Dias depois, sua irmã, com desinteresse, pergunta se ele ainda quer ir para a escola. Ele diz que sim, mesmo após ouvir sobre as coisas ruins que fazem com os meninos nesse mundo. Ele ainda queria ver por si mesmo. Ela diz que talvez consiga uma recomendação para uma escola de meninas onde ele possa estudar. Deixa eu tirar uma foto sua, e vamos fazer parecer ótimo.
Quando perguntou à amiga, ela deu uma resposta positiva, mas pediu uma foto dele para mostrar à mãe, a diretora. Certamente, ela só queria vê-lo. Ela enviaria uma foto de seu futuro marido para apresentá-lo. Ela se pergunta se poderia tirar algumas fotos ousadas dele para si mesma. Sem perceber, agora toda a família queria tirar fotos dele. Diziam para ele posar para as fotos. Até sua mãe disse para tirar a roupa e fazer uma pose sexy. Ela tinha certeza de que isso definitivamente não tinha nada a ver com a escola. Sua mãe estava feliz porque conseguiram uma escola segura para ele. Certamente, aquela escola era mais segura que a maioria das escolas para meninos, certo? As meninas lá deveriam ser educadas como verdadeiras damas. Tudo parecia estar bem. Sakura estava feliz que sua irmã agora pudesse fazer o que queria. Se seu Aishan estava feliz, ela também estava. De qualquer forma, ela não sabia que ele tinha uma amiga daquela escola. Sentia-se culpada, pois achava que sua irmã não tinha amigos. A primeira foto que tirou foi para enviar, mas as outras eram só para elas. A memória do celular estava enchendo, cheia de fotos dele. Soava estranho. Ela nunca pensou que tirar fotos pudesse ser tão divertido. Até pensou em um dia gravar um vídeo adulto com ele. No dia seguinte, sua amiga veio à casa delas para vê-lo. Ele ficou surpreso ao ver a foto dele. Sabia que Sam tinha um irmão, mas não que ele era tão legal. Sam, irritada, diz para ela não entrar na casa tão de repente, ou ele poderia se assustar se uma mulher desconhecida se aproximasse. Porque ela veio à casa apenas um dia depois de receber a foto. Fazia tempo que não se viam, e ela ainda era tão energética. Essa garota era só 4 anos mais velha que ela. Talvez tenha sido um erro confiar nela com Aisha. A primeira coisa que a garota faz é pedir ele em casamento. Ele fica surpreso, mas ela esclarece que é sério. Ele não sabia o que responder, já que acabará de conhecê-la. Ela diz que, embora não parecesse, era a herdeira da família Kono. Ao saber disso, ele disse que seria ainda mais desrespeitoso se envolver com alguém como ele. Ela tinha certeza de que Kozan encontraria alguém melhor. Ela perguntou se ele a estava rejeitando, mas logo disse que não importava, estava acostumada a ser rejeitada. Achava ele meio estranho. Normalmente, os homens com quem falava ficavam tão assustados que mal conseguiam conversar. Até os que desprezavam mulheres se calavam quando ela mencionava o sobrenome Kono. Mas ele a olhava nos olhos e falava de igual para igual, de forma normal. Ela o visitou cedo, a pedido da mãe, mas aparentemente ele atendia aos requisitos de entrada, então parecia promissor. Kozan voltou para casa assim que terminou de explicar os termos da escola. Agir normalmente com as meninas e se dar bem com elas. Pelo que ele sabia, era o que diziam as crianças antes do ensino fundamental. Kogakuin era a escola que ele frequentaria. Parecia ser uma escola onde ele teria uma acompanhante feminina para garantir que pudesse interagir com suas futuras escoltas sem problemas. Literalmente, dizia que um aluno masculino era designado para cada classe, com o objetivo de desenvolver resistência aos homens. Se uma garota agredisse um bolsista, seria expulsa imediatamente. Os bolsistas tinham acompanhantes, que eram as alunas com as melhores notas de cada classe. Até então, não havia relatos de garotas expulsas, pelo que foi informado. No entanto, os bolsistas geralmente abandonavam a escola no meio do ano porque não suportavam interagir com meninas. Por isso, a escola oferecia mensalidade gratuita para bolsistas masculinos. A escola também melhorou suas instalações e estava atraindo mais alunos homens, segundo disseram. Ele pensava que seria o único menino numa classe de 40 alunas e deveria agir normalmente com todas. Kozan disse que seu jeito normal seria como um veneno doce para as meninas da classe. Ele se perguntou o que ela queria dizer com isso. Chegou o primeiro dia de aula. Toda a família estava reunida para se despedir dele. A mãe estava chorando e pedindo para ele não ir. Samai parecia ter desmaiado por um momento, e Sakura desejava que ele se divertisse e tivesse sorte na escola. Ele estava nervoso, mas precisava ir. Parecia que suas colegas de classe foram buscá-lo em casa e estavam esperando do lado de fora. A mãe já não tinha certeza se deveria deixar ele ir para a escola. Ela tinha pensamentos impuros, imaginando que,
Por mais legal que seu filho fosse, assim que entrasse na sala de aula, poderia fazer coisas indecentes com as 40 meninas, coisas que não posso detalhar. Algumas vezes, ela não acreditava que tinha feito isso pelo bem dele, mas agora se arrependia. Pensava que seu irmão seria usado como um brinquedo por aquelas mulheres atraentes, se é que me entende. Não, não, não. Seus pensamentos estavam divagando enquanto imaginava ele com outras garotas. Seu corpo ficava excitado, mas ela parava esses pensamentos de repente. Não podia pensar assim. Queria que a primeira vez dele fosse com ela. Sakura se perguntava por quê. Ao pensar nele numa escola só de meninas, não conseguia dormir. Pediu perdão ao irmão por ser uma irmã tão ciumenta. Não se importava com o quanto ele pudesse se corromper dali em diante. Só desejava que, no final, ele permanecesse ao seu lado. Ao sair, ele vê suas novas colegas se apresentarem. Elas dizem que são do segundo ano e que, a partir de agora, ele será a responsabilidade delas. A garota à direita se apresenta como Natsuki Anata. A do meio é Kono Kanaria. E a da esquerda se chama Shabot Mike. Ele se apresenta como Sewa e pede que cuidem dele dali em diante. Natsuki Anata acha ótimo que ele as tenha cumprimentado sem problemas. Elas já haviam cuidado de outro menino antes, e ele as ignorou quando se apresentaram. Talvez se dessem bem. Afinal, Kono Kanaria acha que ele é um homem ainda mais legal do que parecia na foto, como esperado de seu futuro marido. Ela diz que, para não desonrar o nome da família Kono, definitivamente o protegerá. Isso começou forte. Por fim, Shabot Mike está intrigada, já que ele as cumprimentou como uma pessoa normal. Talvez não fosse um cara ruim. Bem, se ela fosse muito chata, ele poderia acabar odiando-a e pedindo para trocá-la como acompanhante. Se ele se tornasse um incômodo, ela o dispensaria na hora. De volta à escola, ele pergunta a Kono sobre o objeto em seu quadril. Ela diz que é uma bengala, fornecida pela escola às acompanhantes. Ele diz que gostaria de ter uma daquelas. Surpresa! Kono diz que ele já tem uma bengala bem atraente. Mas antes de continuar, ela para e pede que ele esqueça tudo o que disse. Estava se precipitando. Ainda não tiveram uma conversa de casal ideal e quente. Tiveram? Ela pensa que a bengala dele é para uso futuro. Não era algo que ele deveria pegar sozinho. Talvez, ao doar líquido branco, ele tivesse que acabar sozinho. Mas sua futura esposa também teria que fazer essas coisas. Ela o ajudará. A escola onde os três estavam juntos tinha como objetivo garantir que nenhuma garota machucasse Oi, pois tantas meninas em um só lugar poderiam ser muito perigosas para ele. Assim, quando as aulas terminavam, os três queriam sair o mais rápido possível, mas Oi sempre recusava, dizendo que primeiro precisava ir ao banheiro. Eles insistiam que deveriam acompanhá-lo, porque o banheiro poderia ser um dos lugares mais perigosos para ele. Surpreso, Oi não entendia por que consideravam o banheiro um lugar perigoso. Kana explicou que as garotas que o acompanhavam deveriam protegê-lo ainda mais nesse tipo de situação, já que os casos mais comuns de agressão contra homens ocorrem em banheiros, sejam públicos ou escolares. Havia relatos de grupos de mulheres que faziam coisas impróprias com homens, usando força, aproveitando que o banheiro é um lugar fechado, sem muita possibilidade de fuga, e abusando de homens indefesos. Por isso, e outras razões, elas deveriam estar ao lado dele, especialmente se fosse ao banheiro. Tudo isso era para o bem dele. Na verdade, até esse momento, Kana era a única das três com boas intenções, preocupada apenas com a segurança de Oi. As outras duas não eram tão inocentes. Kono queria acompanhá-lo, não por segurança, mas para ficar a sós com ele, quem sabe, ajudá-lo com o que precisasse enquanto estavam sozinhos. Miku, por outro lado, não se importava com quem ele ia ao banheiro. Ela só queria um pouco do perfume de Oi para sentir seu cheiro em casa. Oi aceitou a companhia, mas com a condição de levar apenas uma delas, escolhendo Miku, por ser a garota que ele conhecia melhor. Após Miku verificar o banheiro e garantir que não havia perigo, ela disse que ele poderia entrar sem preocupação. Oi agradeceu pela ajuda, e Miku corou, pois nunca antes um garoto havia agradecido por sua ajuda. Pelo contrário,
Os meninos geralmente tinham medo dela e a criticavam por ter um corpo muito desenvolvido para sua idade. Após agradecê-la, Oi entrou no banheiro, e Miku, sentindo falta do cheiro dele, ficou ansiosa, pois não conseguia experimentar a felicidade que o perfume dele transmitia. Sua obsessão era tanta que ela começou a tremer, pensando que precisava de Oi só para si. Quando Oi terminou e saiu do banheiro, onde suas companheiras o esperavam, ele agradeceu novamente a Miku por esperar pacientemente, chamando-a pelo sobrenome, o que provocou uma reação imediata. Ela pediu que ele a chamasse apenas pelo primeiro nome, dizendo que era mais simples. As outras garotas concordaram com Miku e também pediram que Oi a chamasse pelo primeiro nome. Como de costume, somos apresentados aos verdadeiros pensamentos delas. Kana, a mais inocente do grupo, achou bom que Oi pudesse se aproximar delas e se sentir à vontade. Ela só havia experimentado o medo que os homens tinham não apenas dela, mas da maioria das mulheres. No entanto, pensava que Oi era diferente, pelo menos agia de forma diferente, então esperava que as coisas na escola mudassem e que, no futuro, todos pudessem ser amigos. Por outro lado, Miku estava empolgada por ter sido chamada pelo nome, desejando secretamente se casar com Oi. Ela garantiria que nenhuma garota machucasse seu homem, protegendo-o de qualquer mulher e vigiando para que ninguém se aproximasse dele, assegurando que ele fosse só dela. Kono, vendo a interação entre Miku e Oi, ficou rapidamente com ciúmes. Ela suspeitava que algo havia acontecido enquanto estavam sozinhos, pois era a única explicação lógica em sua mente para entender por que eles estavam sendo tão gentis um com o outro. Mas isso ia acabar agora. Ela não deixaria Miku roubar o garoto que agora pertencia a ela. Enquanto isso, na sala de aula onde Oi estudaria, a professora alertava todas as garotas com antecedência que um novo aluno seria adicionado à classe, o que gerou fortes críticas contra as garotas que cuidavam de Oi. Sempre que elas eram responsáveis por um novo aluno, acabavam assustando, e ele terminava mudando para uma escola só para meninos. Outras estudantes disseram que, se fossem elas cuidando do novo garoto, fariam um bom trabalho, deixando-o confortável e feliz. Algumas admitiram que só queriam passar um tempo com o Oi, se tivessem a chance, ensinar-lhe coisas que ele certamente gostaria. A professora pediu que se comportassem da melhor forma e fossem educadas, mas essas garotas pensavam em se aproximar e ser carinhosas com o novo aluno, mesmo que isso significasse serem expulsas da escola. Oi seguia para a escola, sem saber o que o aguardava. Ele estava no metrô, em um vagão especial só para meninos, onde encontrou outros estudantes com suas acompanhantes. O estranho era que todos mantinham certa distância das garotas, e ele parecia ser o único próximo das meninas que cuidavam dele. Sem dar muita importância, Oi apenas ansiava chegar à escola, fazer amigos e, quem sabe, conseguir uma namorada no final do ensino médio. Ao chegar, sua professora o recebeu e disse que esperava que tudo corresse bem, que ele tivesse um bom relacionamento com todos e aproveitasse as aulas. No entanto, a professora estava um pouco preocupada, pois Oi era fisicamente atraente, o que poderia fazer todas as garotas da classe esquecerem os estudos e se apaixonarem por ele. Ela já considerava tudo perdido, pois, quando isso eventualmente acontecesse, a Vi provavelmente deixaria a escola, já que o último garoto recebido fez o mesmo. A esperança era que ele fosse um pouco diferente e se desse bem com todos, pois, se conseguisse permanecer no ensino médio, receberia um bônus como recompensa. Enquanto seguiam para a sala de aula, a Vi estava muito nervoso, querendo causar uma boa primeira impressão aos colegas. Notando seu nervosismo, Kana chamou sua atenção, dizendo que tudo ficaria bem e que ele deveria tentar se divertir. Ela ofereceu ajuda, sugerindo que, se o nervosismo persistisse, ele poderia sentar ao lado dela na sala, e ela o protegeria. Kono, por outro lado, tentou assustá-lo, alertando que todas as garotas da sala estariam observando. Então ele deveria ter cuidado. Miku, assim como Kana, disse que tudo ficaria bem e que, se alguém tentasse fazer algo contra ele, ela quebraria a cara dessa pessoa. Graças ao encorajamento de suas companheiras, que aos poucos se tornavam boas amigas, a Vi entrou na sala e fez um discurso alegre e motivador. Porém, ao terminar, notou que nenhuma das garotas reagiu.
Ele começou a pensar que talvez tivesse sido muito chamativo e que sua apresentação fora um desastre. Pelo menos, esperava que algumas garotas sorrissem ou aplaudissem. Mas aparentemente suas expectativas eram altas demais, e talvez todos os alertas sobre as garotas deste mundo dando atenção excessiva aos homens fossem falsos. Na verdade, os alertas estavam certos. As garotas não reagiram como um todo devido ao enorme choque. Elas nunca tinham visto um homem tão confiante e que falava com tanta motivação, o que as surpreendeu a ponto de não conseguirem articular palavras. Todas, sem exceção, estavam coradas, com uma sensação nervosa no estômago. Uma pensou que ele era a coisa mais linda que já vira. Outra, que parecia um príncipe de conto de fadas. Uma chegou a pensar que ele era um deus descido do Olimpo, pedindo-o em casamento. Outra agradeceu por ter nascido na mesma época para poder contemplá-lo. Após isso, as aulas começaram, e Avi sentou-se cercado por suas companheiras, para protegê-lo da melhor forma. Ainda com uma dúvida, Avi perguntou a Kana se havia errado na apresentação. Já que ninguém o cumprimentou, respondeu ou ao menos sorriu. Com um grande sorriso, ela disse que ele deveria ficar calmo, que provavelmente todos estavam animados para conhecê-lo, e que ele deveria parar de pensar nisso e ser amigável. Assim veria que todos queriam estar ao seu lado e ser gentis com ele. Avi agradeceu pelas palavras gentis e disse que já a considerava uma amiga, o que deixou Kana muito feliz, pois nunca tivera um amigo homem. Pensando consigo mesma, ela acreditava que, se tudo continuasse assim, aquele seria, sem dúvida, o melhor ano escolar. A inocente Kana não estava errada ao dizer que todas as garotas estavam interessadas em Avi, pois algumas de suas novas colegas, ao vê-lo conversando com Kana, ficaram com ciúmes, questionando o que ela pensava que estava fazendo ao falar com Avi e desejando estar no lugar dela. As aulas seguiram tranquilamente naquele belo dia. Avi achava que tudo estava bem. A escola, até então, parecia normal, e ninguém havia tentado nada estranho com ele. Ele começou a pensar que talvez tudo o que lhe contaram fossem exageros, que as mulheres não eram tão ruins quanto sua mãe e irmãs haviam dito. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, ele olhou para Kono, pensando que, se as mulheres fossem realmente ruins, ela já teria tentado algo com ele. Mas não. Ela era uma garota refinada. Contemplando o cabelo de Kono, sem pensar, ele disse que era muito bonito. A princípio, parecia que ninguém ouvirá suas palavras, mas Kono ouviu, corando e começando a fantasiar sobre se casar com Avi, desejando tê-lo só para si. Não apenas Kono ouvirá, mas a maioria das garotas da sala também. Logo, Miku chegou, pedindo que ele fizesse um elogio a ela também. Avi não entendeu imediatamente o que ela dizia. Miku explicou que também era incrível e merecia um elogio, pensando, irritada, como era possível que ele só elogiasse Kono, já que ela era mais inteligente e uma mulher melhor, desejando com todas as forças que Avi se interessasse mais por ela. O que ela não sabia era que Avi a notava muito, especificamente seus seios, que eram do mesmo tamanho dos de sua mãe. Esses pensamentos o levaram a querer ir à sala de coleta, pois precisava se aliviar, já que aquela parte de Miku começava a agradá-lo muito. Minutos depois, Kana pediu a Avi, como um favor, que fizesse um elogio a Miku, pois ela tivera muitos problemas com os garotos anteriores que cuidaram e isso a deixou com alguns traumas, já que todos a trataram mal. Kana pediu que ele fizesse um elogio para alegrá-la, sabendo que não era educado pedir algo assim a Avi, especialmente sendo alguém que não o conhecia há muito tempo, mas queria que Miku ficasse feliz. Avi aceitou o pedido. Durante o intervalo, ele levou suas amigas para uma sala vazia para fazer uma dinâmica interessante, mas simples. Elas deveriam escrever em uma folha em branco as coisas que gostavam nele, e ele diria as coisas boas sobre elas. Todas pensaram cuidadosamente sobre o que gostavam em Aoi. Cada uma tinha opiniões diferentes, embora concordassem em alguns aspectos. Aoi era gentil, protetor e atencioso, entre outras coisas. Quando terminaram, todas estavam coradas. A primeira a falar foi Miku. Ele disse, com toda sinceridade, que a apreciava muito, apesar de conhecê-la há pouco tempo, e que a primeira coisa que notou ao conhecê-la foi a bela cor de seus olhos.
Mas Miku não queria ouvir esse tipo de elogio. Ela queria algo mais único. Sem outra opção, Aoi disse que ela era uma pessoa compassiva e gentil. Além de bonita, o que fez Miku corar intensamente. Ela pediu que ele não mentisse, começando a falar em terceira pessoa, dizendo coisas como ela sabe que os homens não gostam de Miku porque ela tinha um caráter forte e nada submisso, o que provocava medo nos homens. Aoi respondeu que, embora ela tivesse um caráter forte, isso lhe dava personalidade e uma beleza fria. Ele também mencionou que, por causa de seus seios excepcionalmente grandes, um garoto chamado Yamada a desprezara por isso. Aoi pensou que esse Yamada não sabia do que estava falando, já que mulheres com seios grandes eram ótimas. Com lágrimas nos olhos, Miku continuou pensando que, afinal, Aoi também achava seus seios incômodos. Vendo suas lágrimas, Aoi decidiu ser honesto, dizendo que amava os 2 melões de Miku, pois eles a faziam parecer bem, e pediu que ela não o subestimasse pensando coisas sobre ele de antemão. Miku, ao ouvir isso, ficou em choque por alguns segundos, depois pensou que talvez Aoi estivesse dizendo a verdade e gostasse de tudo nela. Não aguentando mais, ela pediu desculpas e correu para o banheiro, onde descarregou todos os seus sentimentos de uma forma muito carnal, que não pode ser mostrada aqui no YouTube. Ouvindo que Aoi gostava de garotas com melões grandes, Kono disse que também poderia fazê-lo feliz. Kurna, sendo a menos ousada, ofereceu sua companhia de forma mais sutil, dizendo que, se um dia ele se sentisse triste, ela poderia alegrar seu dia de qualquer maneira que ele quisesse. Agora era a vez de Kana elogiar Aoi. Eles se elogiaram tanto que pareciam um casal apaixonado. Aoi disse que ela era muito bonita, e ela respondeu que ele era muito bonito e tinha olhos lindos. Enquanto falavam, eles se aproximavam tanto que quase se abraçaram. Por fim, havia Kono, que esperava ansiosamente por sua vez. Tamanha era sua vontade que ela começou a salivar, sem que ninguém percebesse. Começou a gravar a conversa para tê-la quando precisasse ouvir os elogios de Aoi, sentindo-se satisfeita ao ouvir as palavras do homem que começava a amar com todas as suas forças. Aoi, vendo como elas reagiam a elogios tão simples, percebeu que as garotas deste mundo se apegavam facilmente. Sua teoria foi confirmada quando chegou em casa e viu toda a sua família esperando por ele, vestidas como estudantes, incluindo sua mãe, que não frequentava a escola há uma década. Elas sabiam que ele agora estava com outras garotas jovens e fariam tudo para não perdê-lo, tentando de tudo para chamar sua atenção. O mais importante era que cada uma o queria para si, sem dividi-lo com ninguém, mesmo que fosse sua irmã, mãe, filha ou qualquer outra garota. Mas todos esses pensamentos obsessivos eram alheios a Aoi, que apenas pensava que todas as garotas deste novo mundo, incluindo sua família, eram simplesmente muito afetuosas e queriam fazer de tudo para que ele se sentisse bem. Ele não poderia estar mais longe da realidade. Sua atitude diferente era muito marcante para as garotas daquele mundo, acostumadas a lidar e ter relacionamentos com homens muito frios. Sua atitude o levaria por caminhos muito inesperados. Se quiser outra parte, diga abaixo nos comentários. Sem mais, lembre-se de que Deus é o caminho, a verdade e a vida.